Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para o estudo da nossa próxima e atual paraxá. É a 39ª paraxá, de um total de 54. Ela é chamada de paraxá Hukat e é a 6ª paraxá do livro de Bemidbar. A paraxá Hukat quer dizer estatuto. Nós lemos na Torá o livro de Números, capítulo 19, do verso 1 até o capítulo 22, verso 1. Na Haftará, lemos Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao 33. E na Brit Hadashá, lemos João, capítulo 3, do verso 10 ao 21. Então, essa porção inicia com a frase: o estatuto da Torá é este. Esse estatuto que inaugura a porção fala sobre a paraxá da Pará Adumá, que é a novilha vermelha. Por todo o capítulo 19, nós vamos ler sobre este estatuto. E também sobre a sua Mei Nidá, que são as águas impuras que purificam. E que os rabinos fazem, inclusive, um paralelo com Yeshua. A novilha deveria ter, no mínimo, 3 anos de idade, que podia dar, inclusive, cria. Então, no mínimo, 3 anos de idade. Yeshua, por 3 anos, sabemos que ele pregou as boas novas do reino. A novilha era sem defeito, sem mancha, assim como Yeshua, como fala em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, também 1 Pedro, capítulo 2, do verso 22 ao 24. Ela não podia ter sofrido nenhum jugo. Isso nós também lemos que Yeshua diz que o seu jugo é leve, em Mateus, capítulo 11, do verso 29 ao 30. O sacerdote levaria a Pará do mar para fora do arraial, para ser imolada, assim como Yeshua foi imolado fora do arraial. Isso fala em Hebreus, capítulo 13, do verso 12 ao 13. Na colina, inclusive, chamada por Gólgota, ou Calvário, que na época ficava fora da cidade de Jerusalém. O sangue da novilha imolada era colocado num recipiente e aspergido por 7 vezes em frente à tenda da congregação, pelo sacerdote. Assim como o sangue de Yeshua foi plenamente aspergido na direção da congregação sobre o povo, pois Yeshua morreu voluntariamente de frente para Jerusalém, no Gólgota. Isso fala em Gálatas, capítulo 1, verso 4, ficando bem claro que ele morreu por toda a humanidade, como também fala Mateus, capítulo 26, verso 28, Gálatas, capítulo 2, verso 20 e João, capítulo 3, verso 16, para que todo que nele crê tenha os seus pecados perdoados. Também fala 1 João, capítulo 2, verso 12. Yeshua é tanto o sacrifício, a novilha vermelha, quanto também é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma vez que ele, sendo sacerdote do Altíssimo, ofereceu-se como sacrifício por nós, como fala em Hebreus, capítulo 7, do verso 24 a 26, e Hebreus, capítulo 10, verso 12. A novilha era queimada numa grande fogueira, juntamente com um pau de cedro, isopo e estofo carmesim. O cedro é uma árvore de grande estatura, podendo chegar até 33 metros. Já o isopo é uma planta pequena da família da hortelã e o estofo carmesim é provavelmente um tecido de lã tingido de vermelho ou uma larva relacionada a isso, simbolizando que Yeshua morreu pelo grande até o pequeno, por Israel e as nações da terra, salvando a todos através do seu sacrifício, de uma forma completa e em plenitude. Por isso, o sangue da novilha é aspergido 7 vezes,
Tanto o sacerdote como o que queimava a novilha e o que juntava as cinzas da novilha se lavavam e também as suas vestes e ficavam impuros até a tarde. Mas a pessoa impura que iria utilizar das cinzas ficaria puro. Yeshua, homem puro, se tornou por um breve momento impuro para morrer em nosso lugar. Os que o crucificaram são tidos durante um período também de impuros. E o pecador impuro, por esse sacrifício, se torna puro. A cinza da novilha simboliza os nossos pecados queimados. Essas cinzas eram guardadas. Elas purificavam uma pessoa que se encontrava impura, enquanto tornava impura qualquer sacerdote que estivesse envolvido em sua preparação. Essa novilha, após a sua morte, tinha o propósito de ser usada na purificação dos homens. As cinzas era colocada numa vasilha de barro, sendo colocada a água corrente, a água purificadora, o lemei midá, água viva, água corrente. É uma mistura pelo pecado de Hatá. Ela era usada para 2 tipos de pessoas. Uma para a pessoa que ficava curada de hanseníase, para ser declarada limpa, tinha que passar por essa purificação dessa água com as cinzas da novilha, e também pela pessoa que tivesse contato com o morto ou local onde estiver o morto. Também usava dessas águas com a cinza para ser purificada. A pessoa em contato com o morto ficaria 7 dias impura. Ao 3º e ao 7º dia se purificaria com esta água, com um pouco da cinza, e quem não se purificasse contaminaria o tabernáculo do Senhor e essa pessoa seria eliminada de Israel. A Torá nos ensina a não nos contaminarmos, não termos contato nem com obras mortas, como fala em Hebreus, capítulo 6, verso 1, como também não termos contato com tudo que não produza vida, não gera vida. Por exemplo, a idolatria, não podemos ter contato. O lashon hará, o falar mal, o mal sair pela boca, não podemos ter contato. Amor ao dinheiro, a acumular bens, não podemos ter contato. Isto é, toda obra que não produz salvação é uma obra morta. Ao 3º dia, Yeshua ressuscitou, como fala em Lucas, capítulo 24, verso 7, em Mateus, capítulo 16, verso 21, e em Marcos, capítulo 8, verso 31. Se não nos purificarmos em Yeshua, ao 7º milênio, não estaremos limpos. Yeshua falou que dele fluiria rios de águas vivas. E ele ainda falou, quem crê em mim, como diz a Torá, rios de água viva fluirão do seu ventre, do seu interior. Isso ele fala em João, capítulo 7, verso 38. Quem é a água viva é Yeshua. E quem beber da água de Yeshua nunca mais terá sede, porque a água que Yeshua dá se faz uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A contaminação do morto e a contaminação da idolatria estão bem conectadas e vem também de tocar em algo com ou que já foi habitado por demônios. A idolatria é a adoração a ídolos e deuses falsos, que na verdade são demônios. Na Bíblia, a feitiçaria é consultar os mortos, como na necromancia, e tudo que envolve o contato com o morto. E isso impede que a pessoa seja cheia do Espírito de Deus, pois uma pessoa contaminada por demônios é inapto de receber o Espírito de Deus. Todo rabino conecta a vaca vermelha com o texto de Ezequiel, capítulo 36, do verso 24 ao 25, fazendo uma alusão a uma purificação, a redenção vindoura. Em Ezequiel diz:
Trarei Israel, que está espalhado no mundo, para Sião, e aspergirei água pura sobre eles. E ficarão purificados de todas as suas imundícias, de todos os seus ídolos. Qualquer judeu que lê esses versos se conecta automaticamente com o evento da parada do mar, que com a água, com suas cinzas, será aspergida pelo próprio Deus para o seu povo, e o seu povo ficará limpo. Os demônios agem naquilo que lhes é oferecido e também habitam naquilo que lhes é oferecido. Se for uma comida e a pessoa comer, estará internalizando aquela entidade. Tanto existe como também a ceia é o antídoto desta contaminação feita por demônios. Quando você pega o alimento, o consagra a Yeshua, Yeshua está naquele alimento. O pão alude ao corpo de Yeshua e o vinho alude ao sangue de Yeshua. E quando você ingere este alimento, você está internalizando Yeshua, o Filho de Deus. Foi nesta profecia que Yohanan, João, que batizava, chamava todos ao arrependimento e batismo, que é impossível trazer até nós o reino de Deus mediante a purificação das nossas vidas, mediante o arrependimento, que é voltar a guardar os mandamentos do Eterno. Todas as leis de pureza e impureza ritual pertencem a Hukim, estatutos. Os 4 Hukins mais importantes na Torá são: o primeiro é Ibum, que é do Levirato. Se a viúva que o esposo faleceu não tivesse filhos, era estatuto que o irmão do seu esposo falecido casasse com ela, e assim gerasse descendência ao irmão morto. O segundo estatuto é Shatnez, ou que fala da mistura, que não pode ser misturado roupas com tecido de lã e linho, porém é permitido vestir um traje de linho em cujos cantos haja tzitzit de lã atados. O terceiro Hukim é sobre o Azazel, o bode, que em Yom Kippur era enviado à morte, purificando o povo de seus pecados, e o agente que o enviava ficava impuro até a tarde. O quarto Hukim fala sobre a parada do mar, que é sobre isso que nós estamos vendo agora, onde as cinzas dela purificava todo aquele que se encontrava impuro, enquanto tornava impuro qualquer um que estivesse envolvido na sua preparação. Ao todo, até hoje, foram 9 novilhas vermelhas que já foram utilizadas neste ritual de purificação. A primeira foi preparada por Eleazar, ou Elazar, filho de Arão, sob a supervisão de Moshe, no segundo dia de Nissan de 2449. Estas cinzas duraram até a época de Esdras. A segunda foi preparada sob a supervisão de Esdras. A terceira e a quarta sob a orientação de Shimon Hatzadik, ou Simeão, o justo, que era sumo sacerdote na época do segundo templo, mais ou menos 300 a.C. A quinta e a sexta foram na época do sumo sacerdote Yohanan, João, e mais 3 que são, no caso, a sétima, oitava e a nona, desde então foram feitas até a destruição do segundo templo sagrado. Maimônides, numa revelação, diz que a 10ª novilha vermelha, a 10ª parada do mar, será cumprida pelo próprio Messias. Talvez a cor vermelha fale sobre o sangue do Messias que padeceu por amor a nós, como Mashiach ben Yosef, sendo Yeshua o sacrifício e também o sacerdote. No capítulo 20, lemos sobre a morte de Miriam, que ocorreu no 10º dia de Nissan, no 40º ano no deserto. Miriam tinha 125 anos e ela ensinava as mulheres e foi uma das 7 profetisas conhecidas na Torá.
Diz a Midrash que Miriam morreu sem sofrimento, pacificamente. É bem interessante a Torá falar logo após a vaca vermelha de Miriam. A Torá justapõe esses dois eventos. Como estamos fazendo um paralelo com Yeshua, é impossível não falar de sua mãe Miriam, casada com Yosef, José. Até hoje, alguns judeus têm a mãe de Yeshua como uma impura, por causa de Yeshua. Até veem os discípulos de Yeshua como impuros. A lei oral fala que assim que Miriam faleceu, Adonai fez com que o poço de Miriam desaparecesse temporariamente, para que o povo percebesse que o seu poço de água era fornecido pelo mérito de Miriam. Através do ventre de Miriam, que é a mãe de Yeshua, ele nasceu, ele veio ao mundo através de Miriam, ou como chamam Maria, mas o nome dela é Miriam no hebraico. Logo após o povo sem água veio até Moisés e Arão, porque eles estavam sedentos. Moisés até pensou que era para os consolar pela morte, pelo falecimento de sua irmã, mas era para contender, pois não tinham água. Estes diziam preferir ter morrido consumidos com corar ou nas punições de Hashem do que morrer de sede no deserto. Então Moshe e Arão se prostam à porta da tenda da congregação e o Senhor aparece para eles e dá instruções, dizendo: meu povo está com sede enquanto vocês estão de luto. Encontrem a rocha que era do poço de Miriam e fala a rocha, e a rocha emanará água e convide o povo e os animais para beberem. O povo testemunhará um milagre que santificará o meu nome. Mas Moisés, ao invés de falar a rocha, ele a feriu com a vara 2 vezes. E ainda colocou o mérito para si e Arão, dizendo: faremos sair água desta rocha para vocês rebeldes. Por este motivo, estas águas foram chamadas de Meribá, que significa, em hebraico, rebeldia, enfeitiçado, encantado. A rocha é Yeshua, ele é a rocha que sai água. Yeshua é a rocha que ferida foi por causa da nossa rebeldia. As instruções, as leis do Pai. A rocha de Israel, como fala em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, Deuteronômio, capítulo 32, verso 15, verso 18, 1 Pedro, capítulo 2, verso 8 e 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, diz que a rocha que eles bebiam era Cristo. Em Números, capítulo 20, do verso 14 ao 21, por 2 vezes enviou Moisés mensageiros ao rei de Edom, para que deixasse o povo de Israel passar por suas terras, por seu país, e por 2 vezes é negado. E ele disse: não passarás, para que eu não saia ao teu encontro com a espada. E na 2ª vez que negou, colocou seu exército barrando a entrada. Moshe usou toda a sua diplomacia com Edom, pois os edomitas são descendentes de Esaú, uma nação irmã de Israel. E com as 2 recusas, Israel desvia para outro caminho, para não entrar em contato com os de Edom. Em Números, capítulo 20, do verso 22 ao 29, Arão foi cúmplice de Moshe nas águas de Meribá. E por este motivo, Arão não entraria na terra de Canaã. E Deus avisa a morte de Arão e que seu filho Elazar, sucederia a Arão, sendo agora sumo sacerdote. Que Moisés, Arão e Eleazar ainda subissem ao monte Hor, longe da vista do povo. E assim eles fizeram. Essa substituição aconteceria com Arão retirando de si as 8 vestes de sumo sacerdote. E estas vestes seriam colocadas em seu filho.
transferindo assim o seu cargo, a sua responsabilidade e também a unção de Adonai. No topo da montanha, uma caverna estava preparada e nela uma cama. Toda vez que Arão se despia de uma das túnicas sacerdotais, encontrava-se vestido por baixo, com um traje celestial, de maneira que o corpo de Arão em nenhum momento ficou nu. E ainda ele vestia 8 trajes celestiais. Arão se despede e, deitado, a Sherinah do Eterno desceu e a alma de Arão foi levada. Eles chamam isso de beijo divino. Mais tarde, Hashem concedeu a Moshe experimentar esta morte. Toda a congregação, a casa de Israel, choraram, prantearam por 30 dias o falecimento de Arão, que ocorreu em 1º de Av de 2487, com 123 anos. Em Números, capítulo 21, do verso 1 ao 3, os amalequitas de Canaã, antigos inimigos de Israel, esperavam uma oportunidade para atacar. Mobilizaram o seu exército e atacaram Israel e levaram alguns de Israel cativos. Israel, então, faz voto ao Eterno, que aceita o voto e dá a vitória a Israel, que destrói totalmente a eles e as suas cidades. Em Números, capítulo 21, do verso 4 ao 9, o povo peca, o povo erra novamente, com murmurações e lashon hará contra Deus e contra Moisés e contra o maná. Adonai manda serpentes abrasadoras que picavam o povo e eles começaram a morrer. O povo percebe então que pecou e clama a Moisés e este ora ao Eterno, que pede para que então o Eterno dê uma solução. E o Eterno pede para que Moisés faça uma serpente de bronze, uma Nehash Neroshet, que é pendurada no madeiro, e todo aquele que olhava para a serpente era salvo, era curado. Séculos depois, o rei Ezequias, lá em 2 Reis, capítulo 18, verso 4, teve que destruir essa cobra, esse Nerustan, em razão do povo estar idolatrando, estar adorando a serpente. Yeshua também foi pendurado no madeiro quando ele cravou na cruz os nossos pecados, os nossos erros. Yeshua cravou a serpente na cruz do madeiro, transformando a maldição em bênção. Na placa da cruz de Yeshua estava escrito, a pedido de Pôncio Pilatos, escrito da direita para a esquerda, Yeshua ha-Notzri vemelech ha-Yehudim, que significa Yeshua o Nazareno e rei dos judeus. Em outras línguas, ficaria INRI, as iniciais, INRI, INRI. Só que esse INRI em hebraico, como também foi escrito em hebraico, está significando em hebraico o tetragrama. Então as pessoas usam INRI, mas na verdade ali é o tetragrama. Por isso que os sacerdotes de Israel pediram para que se tirasse essa frase de Yeshua ha-Notzri vemelech ha-Yehudim, porque fazia as iniciais do Eterno, Yud Rei Vav Rei, o nome do Eterno, o tetragrama. Em seguida, são 9 os lugares que nós vemos nessa porção que Israel peregrina e parte. De Obote para Ije-Abarim, de Ije-Abarim para o vale de Jered, depois para Arnon, de Arnon para Beer, depois para Matana, de Matana para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e eles vão assim até o vale que está no campo de Moabe, no cimo de Pisga. Muitos inimigos de Israel foram subjugados através de um pedido que lhes foi negado, como os amorreus, os emoritas.
e o rei Seom, e sobre o de Og e o seu rei de Bassã. E assim nenhum destes escapou. Israel tomava posse da terra dos seus inimigos. Na Haftará de Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao 33, vemos a história de Jefté. Jefté, ele é expulso da casa de seu pai, através dos seus meios irmãos. Por ser Jefté filho de uma prostituta, ele era gileadita, mas depois os irmãos pedem para ele liderar, ser o cabeça de seus meios irmãos. E assim pediram também para Jefté que lutasse por eles contra os amonitas. O rei amonita mente para Jefté, dizendo que a terra de Arnon até Jaboque deveria ser devolvida a ele pacificamente, que pertencia a ele. Jefté nega, pois ele está mentindo. E ainda, Jefté diz que esse pedido não será atendido, pois a terra é de Israel que venceu, os povos que pelejaram contra o próprio Israel. E Deus de Abraão, Isaque e Jacó deu a Israel a posse da terra. O Espírito de Deus vem sobre Jefté nessa porção, e Jefté vence os inimigos amonitas. E em holocausto ao Senhor, Jefté sacrifica a primeira pessoa que ele visse, que viesse até ele. No caso, foi a sua filha única que veio e apareceu para ele a primeira. E ele, então, sacrifica a sua filha. Impossível não fazer um paralelo entre Jefté e Yeshua, e a filha única de Jefté, com a congregação também de Yeshua, Israel. Deus fez aliança com Abraão e pelo seu povo sacrificou o seu único filho, que veio através dos judeus, é judeu, e se sacrificou por Israel e seus enxertados. O próprio Yeshua se fez como parte de sua igreja, parte de sua congregação, para dar a ela o que ela necessitava. No caso, necessitava de cura, purificação, salvação, redenção. E, ao mesmo tempo, mostrar o resultado dos nossos pecados, uma lição que jamais iremos esquecer. Ele se tornou para do mar, a rocha também a Nahash Neroshet, como também água viva, entre outras. Na Brit Hadashah de João, capítulo 3, do verso 10 ao 21, e também em Lucas, capítulo 21, do verso 1 ao 38. Yeshua nos fala para perseverarmos até o fim. Dessa forma, a nossa salvação será desenvolvida na nossa perseverança. É que ganharemos a nossa alma e teremos vida eterna. Os dias de castigo, eles vêm e vêm em breve. E os dias de punição estão às portas. Estão chegando, irmãos e irmãs, para que aqueles que continuam pecando, errando, possam fazer techuvá, possam se arrepender dos seus maus caminhos. Mas aqueles que não fazem techuvá, não se arrependem e ainda consideram o profeta um tolo e consideram o homem inspirado um louco violento, para esses a punição vem porque não se arrependem. Israel está sendo trazido para a terra de sua possessão. Israel, a terra de Israel, a terra prometida. Os tempos dos gentios pisarem em Jerusalém já chegou ao fim. A volta de Yeshua é iminente. Já há muitos judeus, discípulos de Yeshua, inclusive lá em Israel, para receberem a Yeshua no Monte das Oliveiras. Vigiai, irmãos e irmãs, pois a todo tempo estejamos todos nós vigilantes, orando, para que estejamos sempre atentos, para que nós possamos escapar de tudo que está para acontecer e escapar em pé,
para que diante de Yeshua, em breve, possamos estar todos. Que vocês, irmãos, venham a estudar as porções dessa paraxá. Com certeza vocês serão grandemente abençoados, porque o Eterno é perfeito em tudo que Ele faz. E aqui nós estamos estudando a palavra do Eterno, no contexto original bíblico-judaico. Que vocês venham, então, a estudar. Shalom, shalom a todos!